que agora a gente vai entrar já na questão propriamente da mística, né? Que é a questão do banquete, a erótica e a mística platônica. O misticismo platônico não é uma contemplação alógica e estática, não é um irracionalismo, mas um esforço catártico de pesquisa e de subida progressiva ao conhecimento. Porém, também não é um racionalismo. Se não é um irracionalismo, não é um racionalismo, um logicismo. É também um processo de conversão moral, pois conhecendo a alma se cura, se purifica, se converte e se eleva. Nisto está a virtude. Platão desenvolve uma mística da filia e do eros. Na filia prevalece o elemento racional e no eros a paixão e a divina mania. Mas, repito, não há aqui uma paixão irracional, porque isto seria autocontraditório com toda a perspectiva platônica. Porém, sim, o que há é, bom, a nossa afetividade intelectual pode ir além do nosso raciocínio, pode ir além das potências raciocinantes. Isso sim. E com isso, eu não vou dizer que o Platão se aproxima dos místicos cistercienses, porque os místicos cistercienses vieram depois. Mas os místicos cistercienses, eles se apoiam no platonismo, como muito da filosofia ou da teologia espiritual dos padres da igreja, dos padres do deserto. Tal. Gustavo de Saint-Héry, por exemplo, dizia que o cristão perfeito, ele já não age segundo a meditação, mas ele age segundo o affectus. O affectus é um amor espiritual que já prova afetivamente, com uma afetividade espiritual, a bondade divina, a caridade divina, né? É uma conformação da nossa caridade na caridade, com a caridade divina, ou seja, é a máxima participação na caridade, na natureza divina que o ser humano pode atingir, quando nós já agimos movidos inteiramente pelo affectus, por esse sentimento amoroso espiritual, já é uma paixão, um amor, né, totalmente racional, não no sentido da discursividade, mas totalmente inteligente, totalmente marcado pela presença da verdade. É uma verdade que ama e é um amor que verdadeia, por assim dizer, né? Assim, então, no seu diálogo Lises, que é um diálogo pouco conhecido, mas que fala sobre a amizade, o Platão vai dizer algo muito interessante que depois, mais ou menos, o Santo Agostinho retoma na Cidade de Deus. O que buscamos nas amizades humanas remete ao primeiro amigo, o bem primeiro. A amizade é um meio para subir ao bem. Essa ideia do primeiro amigo é fantástica. Assim, quer dizer, nós podemos nos encontrar em torno do bem apenas se nós amarmos um primeiro amigo que é o próprio bem. No Lises ainda não existe a resolução de quem é o bem, mas esse bem nós sabemos pelo conjunto da obra de Platão, que é a divindade, né? Que é a ideia suprema, que é a ideia da qual as ideias eternas decorrem, né? Então, a amizade humana, na verdade, a verdadeira amizade é uma degustação, uma pregustação da amizade divina, né? Então, novamente, aqui a gente percebe a necessidade dessa experiência humana espiritualmente rica para que os argumentos metafísicos sejam, digamos assim, comprovados, sejam realmente tenham realmente um peso existencial, que a beleza da lógica seja também comprovada na beleza da existência, né? Em Platão, nos grandes metafísicos em geral, clássicos, né, pré-modernos, a metafísica é o precipitado de uma existência espiritual. Digo, o discurso lógico metafísico é o efeito de uma existência sapiencial e amorosa. Não há como um Sócrates, um Platão, um Aristóteles terem sido pessoas mais, assim, por exemplo. É impossível, é fisicamente, moralmente impossível. Por quê? Porque ninguém pode verdadear tanto, assim, falar coisas tão verdadeiras e profundas, se não tem uma existência compatível com isso, né? Eu não estou aqui canonizando hoje, porque não posso fazer isso. Acredito que Dante os colocou no limbo, se não me falha a memória. Mas eu estou aqui dizendo que dentro das potências racionais e virtuosas do ser humano, esses homens e outros, né,
sábios da humanidade viveram uma existência exemplar, né? Poderíamos citar outros. Vamos falar também da religiosidade oriental em outro momento. O que buscamos, então, é o primeiro amigo. Eros é uma força que eleva o bem. A erótica platônica é um aspecto fundamental do misticismo e ascetismo platônico. O amor não é belo nem bom, mas é sede de beleza e de bondade. Está faltando um D aí. O amor não é um deus, mas também não é um homem. Não é mortal, mas também não é imortal. É um demônio intermediário entre o homem e Deus. Demônio aqui não é o diabo, o demônio como o anjo caído, tá, gente? Daimon, antes de adquirir a conotação de anjo caído e mal dentro da teologia ou da doutrina cristã, tinha um sentido neutro, né? É um ser divino intermediário entre o homem e os deuses, né? É um ser intermediário. No banquete, qual é a história do banquete? O banquete é um banquete, é uma ceia, onde na casa de Agaton, Agaton que significa bom, né? Bem, onde é convidado Sócrates, né? Sócrates vai, antes dele chegar lá, ele para no meio do caminho, fica depois ele vai entrar na casa errada, é muito engraçado. O Platão falando do Sócrates é engraçado. Vários discursos são feitos sobre o amor, né? Tem o discurso do Fedro, um outro importante personagem, discípulo de Platão. Tem o discurso de um médico que o nome dele Erixímaco. Tem o discurso do comediante, que é o Aristófanes. Tem o discurso do poeta trágico, que acabou de receber o prêmio na noite anterior. E no final tem o discurso de Sócrates. Mas Sócrates, esse é um diálogo que não tem uma disputa dialética. É interessante. Todos aí falam e todos contribuem de alguma forma com o resultado. Claro que Sócrates tem a palavra final e aquela palavra que vai resolver o enigma do amor. Mas, na verdade, o próprio Sócrates vai fazer um discurso que é o discurso de Diotima. Então, no discurso de Sócrates, ele vai tentar falar do amor a partir dos discursos anteriores, né? E, sobretudo, a partir dessa ideia de que o amor ele é o resultado do casamento da riqueza com a pobreza. Então, o amor ele não é nem pobre nem rico, ele está nessa situação intermediária, né? Como um demônio, nesse sentido lato, né? Não específico da doutrina cristã. Os demônios interpretam e transmitem aos deuses os desejos humanos e transmitem aos homens as vontades divinas. Da parte dos primeiros, preces e sacrifícios. Da parte dos segundos, ordens e retribuição dos sacrifícios. O mito do amor, gerado por pena e a pobreza e poros recursos, o amor nunca é totalmente pobre nem totalmente rico, é filósofo, está no meio da ignorância e da sabedoria. O amor é desejo do belo, do bem, da sabedoria. O degrau mais baixo é o amor físico, desejo de possuir o corpo belo a fim de gerar um outro corpo, né? Um detalhe, tá? Vocês devem saber que existia o instituto da pederastia entre os gregos, né? Que era o amor entre a amizade, entre uma relação sensual do discípulo com o mestre, né? Mas o banquete de Platão, neste diálogo fica claro, e depois mais ainda nas leis, onde Platão condena formalmente a pederastia, a passagem, o abandono desta prática da pederastia, ou seja, desse interesse sensual entre discípulo e mestre, por um interesse que se cinge exclusivamente na admiração intelectual, né? O próprio Alcibíades, no final, ele quer agarrar o Sócrates, mas o Sócrates fica imóvel, quer dizer. E se a gente levar a sério o testemunho de Xenofonte nos ditos memoráveis sobre Sócrates, ou de Sócrates, o Sócrates também repudiava a pederastia, né? Então, esses grandes filósofos, eles têm também como um elemento importante da sua vida ascética o abandono desta via de pedagogia
marcada pela sensualidade. Eles entenderam que essa prática oriunda de Esparta, né, por causa do companheirismo, dos acampamentos e tal, que essa prática não era compatível com a vida filosófica e espiritual que o Platão, que o Sócrates e o Platão estavam desbravando. Então, alguns ainda acham que Sócrates teve momentos em que ele aderiu a essa prática e depois abandonou, mas com certeza Platão e Aristóteles já a repudiam. Esse envolvimento sensual entre mestre e discípulo é algo alheio, embora esteja presente como pano de fundo de alguns do discurso ali sobre o amor, mas é algo do qual Platão, Sócrates e depois Platão e Aristóteles estão se afastando. O amor físico aí, que é elogiado como o princípio da via erótica platônica, mística erótica, é o amor entre homem e mulher. Que fique isso aqui, já há esse afastamento, portanto, da pederastia. É o amor que quer gerar um outro corpo. E o amor entre discípulo e mestre vai ser o amor da alma, que quer gerar ideias. Não é mais um amor sensual. O amor entre discípulo e mestre, na concepção socrático-platônica, é superior ao amor físico entre homem e mulher, mas é um amor que quer fecundar a alma do discípulo, já não mais com o expediente da sensualidade que havia na relação de pederastia. Então, em seguida, há o grau dos amantes que são fecundos na alma. Finalmente, a visão fulgurante da ideia do belo. Eu botei aqui para ler o banquete. O amor é nostalgia do absoluto. Aqui, no discurso de Sócrates, por exemplo, Sócrates diz assim: quando a alma de um indivíduo é a tal ponto divina que se engravida das ideias, desde da moderação e da justiça, desde a juventude, atingindo esse indivíduo à idade adulta, passa a desejar gerar e dar à luz, como um professor, penso que ele também se porá a buscar a coisa bela em que possa gerar, uma vez que jamais gerará na coisa disforme. A consequência é ele dar boa acolhida aos belos corpos e não aos disformes. E se tiver também a boa sorte de encontrar uma alma que seja bela, nobre e bem dotada, certamente acolherá com satisfação os dois combinados em um. E imediatamente, ao dirigir-se a tal indivíduo, ele se mostrará cheio de recursos no que respeita a discursar sobre a virtude e sobre qual deveria ser o caráter de um homem bom e quais devem ser suas buscas. E assim ele se encarrega da educação do outro. Quando alguém foi encaminhado até aqui na arte do amor, transferindo-se de contemplação em contemplação das coisas belas, fazendo numa progressão correta e regular, à medida que aproximar-se da meta das coisas do amor, terá se revelado uma visão extraordinária, bela em sua natureza. E isso, Sócrates, a Diotima falando, constitui o objetivo final de todos os seus árduos esforços anteriores, sendo, em primeiro lugar, sempre existente e insuscetível do vir a ser e do perecimento. Tampouco cresce ou mingua. Em segundo lugar, não é belo num aspecto e disforme em outro, nem belo numa ocasião e disforme em outra. E tampouco belo relativamente a uma coisa e disforme relativamente a outra. Tampouco é aqui belo, ao passo que lá é disforme, como seria o caso se fosse belo para uns e para outros, e disforme para outros. Tampouco o belo se apresentará a ele sob a forma de um rosto, mãos ou qualquer outra parte do corpo. Não lhe surgirá como um discurso em particular ou uma porção de conhecimento, nem como existindo em algum lugar numa coisa distinta, digamos, num ser vivo na terra ou no céu, ou em qualquer outra coisa, mas existindo sempre numa forma única, a qual é independente e por si, enquanto todas as coisas belas dele participam de um tal modo que, enquanto todas estão submetidas ao processo do vir a ser e ao perecimento, ele não se torna maior ou menor, não sofrendo a ação de nada. Portanto, quando alguém, se servindo de maneira correta de amar rapazes, não no sentido sensual, mas no sentido pedagógico, ascende a partir desses estágios particulares até começar a discernir essa beleza, está quase que capacitada a alcançar a meta e aprender o segredo final. Eis aí a abordagem correta ou encaminhamento rumo à arte erótica. Realiza-se sempre uma marcha ascendente em prol desse belo superior, partindo de coisas belas evidentes e empregando estas como os degraus de uma escada. A imagem da escada é uma imagem que a mística cristã vai adaptar de maneira esplêndida. Inclusive, um dos mais importantes livros da ascética e da mística cristã é a Santa Escada
de São João Clímaco, né? De São João Escada, como se fosse assim, né? Realiza sempre uma marcha ascendente em prol desse belo superior, partindo de coisas belas e evidentes e empregando estas como os degraus de uma escada. De 1 a 2 e de 2 a totalidade dos corpos belos, do belo pessoal progride-se ao belo costume, dos costumes ao belo aprendizado, e dos aprendizados finalmente ao estudo particular que diz respeito exclusivamente ao belo ele mesmo. Bem, no final vem a conhecer precisamente o que é o belo. Nesta vida, acima de quaisquer outras, meu caro Sócrates, disse a estrangeira de Mantineia, um ser humano julga realmente a vida digna de ser vivida ao contemplar o belo em si. Que se afirme que este, uma vez contemplado, superará em brilho teu ouro e tuas vestes, teus atraentes rapazinhos e teus jovens, cuja aparência agora te impressiona, levando a ti a muitos outros, como resultado de ver e estar constantemente com vossos queridos, a esquecer de comer e de beber, se fosse isso possível, vos limitando a contemplá-los e fruir da companhia deles. Mas solicito que me digas qual seria o efeito se um de vós tivesse a sorte de contemplar o belo em si na sua integridade, puro e sem mistura, não contaminado pela carne e as cores humanas, além de tanta tolice associada à mortalidade. Qual o efeito se pudesse contemplar a própria beleza divina sob sua forma única? Pensaria ser uma vida deficiente para um ser humano viver? Ou seja, assim olhando, experimentando tal visão pelo meio apropriado, sempre acompanhado por ela? Apenas considera que tão só nessa vida, quando ele olhar o belo do único modo que o belo pode ser visto, somente então lhe será possibilitado gerar, não imagens de virtude, mas a verdadeira virtude. Uma vez que seu contato não é com a imagem, mas com a verdade. Consequentemente, quando ele houver gerado uma virtude verdadeira e a houver nutrido, estará fadado a se tornar caro aos deuses. Ele, acima de todo ser humano, é imortal. Então, este é o discurso socrático, o discurso de Diotima, onde a busca da beleza, a partir da beleza física, passando pelos belos costumes ou pelas belas almas, vai chegar à contemplação inefável, como disse o Niels, da beleza eterna, da beleza em si mesmo. O Werner Jäger, na sua obra Paideia, né, eu reli aqui a sua interpretação do banquete, ele interpreta toda a filosofia grega como um processo de paideia ou de formação do ser humano. Né? Ele interpreta o Platão de forma imanente. Né? Para ele, o que o homem encontra, a ideia da beleza é a própria ideia do homem. O que estaria certo se nós entendêssemos que, no fim das contas, a ideia eterna do homem é a realidade do demiurgo. Né? Não porque o demiurgo seja os homens, mas porque cada homem é um reflexo da mente do demiurgo. Assim como o demiurgo conhece todas as ideias, as almas humanas particulares estão chamadas a essa conformação à atividade contemplativa do demiurgo, fazendo das suas próprias vidas uma obra bela, ou seja, através da vida contemplativa. Olha, eu quero primeiro te cumprimentar, Joatas, por dar cabo de Platão aqui em 2 horas. É um sufoco, você foi por essencial, foi claro, conseguiu responder. Platão é inesgotável, né? Sim, inesgotável. Eu estou fazendo a releitura inteira de Platão agora, um projeto de 1 ano e meio, pelo menos. Tá? Entenda, todo dia debruçado no texto. Mas quero cumprimentar aí a tua apresentação muito bonita, aula inaugural, deixou o toque substancial para frente, você conseguiu contemplar várias das perguntas, todas as perguntas serão respondidas, tá? Lá na nossa plataforma de EAD vai estar este vídeo com os recortes de perguntas, vamos fazer materiais complementares para responder. O processo é de formação. Esta é a aula 1, falando em escada, que tanto se falou aqui. Aqui a gente vai ter uma estrutura de escada também. Nós estamos no primeiro degrau dela, tá? E vamos chegar lá em São João da Cruz, tá? Então, estamos subindo uma escada, tá? Com consistência, tá? Uma orientação amorosa, tá? E isso é muito importante, tá? Joatas, a palavra é tua. Bom, renovar aqui o compromisso de responder as perguntas que ficaram para trás, né? E agradecer a presença de todos, convidá-los a participar da semana que vem e poder participar também do curso das aulas que serão
depois fechadas, né? mas que são uma continuidade importante. Em Platão e Aristóteles, a gente tem os fundamentos da metafísica. E em Platão, nós já temos o fundamento da mística especulativa e também afetiva. Na filosofia e na teologia cristã, a gente vai ter esse desenvolvimento, a gente vai ver também nas vias orientais, nas vias modernas, né? No esoterismo, o que existe de proveitoso, o que existe talvez de exagero e tal. A ideia é aprofundar, né? Entender o que, como a metafísica e a mística vão se articulando em cada um desses autores, desses períodos, dessas escolas, e ajudar, né? Ajudar a nossa própria alma encontrando o auxílio desses autores, desses grandes mestres da filosofia, da espiritualidade, a nos encontrarmos também, a encontrarmos a nossa própria cota de participação na beleza eterna e inefável, porque nós também somos chamados a refletir na nossa vida essa beleza, né? E só podemos fazê-lo se nos despojamos das nossas feiuras aqui, né? Não dá para eu me despojar da minha cara feia aqui, mas eu vou tentando me despojar das minhas más ações, das coisas ruins que eu faço, para tentar me aproximar mais dessas vidas exemplares intelectualmente e moralmente que foram trilhando aí um caminho, né, de intelectualidade, virtude, amorosidade, e deixaram essas pistas para nós seguirmos e vislumbrarmos aquilo que eles vislumbraram, né? Encontrarmos aquilo que eles tatearam ou encontraram. Então, agradeço a todos aí, sejam todos muito bem-vindos que chegaram agora na Casa da Crítica. Joatas, agradecimentos a você, agradecimento ao público que está presente, ao público que vai assistir e aos que vão estudar conosco também, e aos que vão estudar numa outra oportunidade. Santa noite para todos nós. Fiquem com Deus. Um abraço.